Irmãos, sejam bem-vindos, que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa tarde a nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, ó Pai, que aqui nós nos encontramos, nesta tarde linda, onde nos transmitisses esse espetáculo do sol, das flores, dos pássaros. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da tarde, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta tarde. Que assim seja. Uma referida senhora morava no segundo andar de um prédio composto de 5 residências. Todas as manhãs, na hora do café, ela observava pela sua janela a vizinha de baixo, que estendia suas roupas no seu referido varal, principalmente as roupas brancas, os lençóis. Olhava pela janela aquela cena e comentava aos seus filhos, aos seus familiares, como podia aquela vizinha estender aquelas roupas tão sujas, tão imundas, quase que todos os dias. E disse: eu vou ter que chamar a sua atenção, falar a ela da sujeira que aquelas roupas estavam estendidas. No dia seguinte, no mesmo horário, na hora do café, ela prepara-se na sua janela a observar a chegada da vizinha com seus cestos, seus balaios de roupas. E lá começa a vizinha de baixo a estender. Ela vai dizer: agora que eu falarei para esta vizinha. No momento que ela foi abrir a sua vidraça, ela esbarra com seus braços nos vidros. E qual não foi a sua surpresa? Que os seus vidros estavam todos sujos, empoeirados. Ela olhou as roupas da vizinha branca que chegavam a brilhar nos olhos. Ela simplesmente saiu da janela e vai ao encontro dos seus familiares. Sentiu-se envergonhada por ter julgado a sua vizinha todos aqueles dias, por perceber que o que estava sujo não era as roupas, mas sim a sua vidraça, os seus pensamentos, do julgamento que ela assim o fazia. A mensagem que vamos refletir nesta tarde é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nos falam os mentores espirituais
que ter misericórdia é mexer com o coração. Mas, diversas vezes, algumas pessoas têm a ideia errada a respeito dessa expressão misericórdia. Nós julgamos que usar o coração é deixar-se levar pela paixão, pelas nossas emoções desenfreadas, pelos nossos pensamentos em conflitos. Nós temos observado, vendo muito que nas novelas, nas telenovelas das televisões, elas têm contribuído para este detalhe. Pois os seus personagens que lá atuam, eles muitas vezes dizem: eu estou apaixonado, eu me apaixonei. Ninguém manda no meu coração para justificarmos esses comportamentos que nos diz respeito ao relacionamento afetivo. Ao contrário, nós mandamos sim no nosso coração, porque o nosso coração é regido pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pois todos eles são elaborados pela nossa razão. Para que possamos ser misericordiosos, como Jesus assim nos ensinou, a primeira coisa que nós temos a fazer é julgar a nós mesmos. E não aos nossos semelhantes. Para com eles nós precisamos ter indulgência. Precisamos ser tolerantes. Precisamos a perdoar uns aos outros. A nos reconciliarmos com aquelas pessoas que nos magoaram. Mas e será que estamos fazendo isso? Será que estamos utilizando esses ensinamentos do Mestre Jesus? Estas são algumas de procedimentos gradativos que precisamos vivenciá-lo para que nós possamos chegar à bem-aventurada misericórdia. Quando nós praticamos, quando nós fazemos a prática, a tarefa da misericórdia. Nós precisamos aprender a julgar, a não julgar. Porque isso nós trazemos de passados distantes. Porque é inata no ser humano esta capacidade de fazermos julgamentos apressados, momentâneos, aonde nós estamos apressadamente distinguirmos o bem do mal, mas sempre estamos nos direcionando ao mal, o certo do errado, o positivo do negativo. Mas por que Jesus, há mais de 2000 anos, nos recomendou que nós não julgássemos para não sermos julgados? Qual foi o motivo que ele nos trouxe esse ensinamento? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos espíritos em evolução.
Porque a nossa inferioridade, devido à nossa inferioridade, de nós não sabermos ainda julgar com discernimento, isto é, em outras palavras, analisarmos pela razão o motivo das nossas ações e das ações alheias. Porque nesse momento, quando estamos fazendo, nos falta a imparcialidade do que é julgar os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco. E nesse momento nós estamos extravasando toda a nossa severidade para com eles, sem nós preocuparmos se vamos magoá-lo, se vamos feri-lo, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho fala mais alto que tudo. E hoje nós encontramos em todos os segmentos esse julgamento. É dentro da família, é dentro do nosso trabalho, da sociedade, dos amigos, é dentro do centro espírita, de outras religiões. Isso faz parte da nossa evolução. Daí o Mestre Jesus nos advertiu há mais de 2000 anos. Quando ele nos disse, nos falou: vedes o argueiro no olho do vosso irmão, e não vedes a trave no vosso olho. E é uma grande verdade que ele nos falou, nos trouxe. Porque além do mais, quando assim nós estamos o fazendo, julgar para nós é nós darmos a sentença, e quase sempre a sentença condenatória. E quando isso acontece, gera o sentimento de culpa, daquela culpa constantemente, que ela é realimentada pela nossa postura mental, com a ideia do pecado. Quantos conflitos é gerado quando nós julgamos erradamente, quando nós nos precipitamos? Jesus, ele tinha sim a autoridade para julgar. Mas quando ele esteve entre nós há mais de 2000 anos, ele não o fez, ele não exerceu esse direito. Ao contrário, ele nos trouxe, ele nos deixou uma lição magnífica do que é julgar. Porque julgar, ele nos ensinou que não é condenar, mas nós assim o fazemos, nós condenamos. E nós temos um grande exemplo, num grande momento na sua passagem, da mulher adúltera. Episódio esse que nos foi contado por João o Evangelista, que naquele tempo, pegar alguém em adultério era horrível, era condenado à morte. E lá os fariseus vivenciaram este momento com aquela mulher e estavam o condenando, estavam julgando, estavam atirando pedras a ela por aquele ato que ela cometeu. E Jesus, aproximando-se daquele acontecimento, pergunta àqueles fariseus o porquê do que eles estariam fazendo aquelas ações com aquela mulher. E eles falaram a ele:
sobre o adultério que ela havia cometido, ele, com seu gesto de mansietude, olhou calmamente, com aquela postura do meigo nazareno, falou a eles: aqueles que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles entreolharam-se, lentamente foram se distanciando, saindo um após outro, ficando só com aquela mulher. E disse a ela: mulher, vai. Eu não te condeno, mas não voltes a pecar. Esta é uma passagem bíblica belíssima, que nesse momento, quando Jesus falou a ela, ele nos mostrou a sua postura certa em relação ao erro, ao julgamento. Eu também não vos condenarei, porque o amor não julga, meus irmãos. O amor não julga para condenar nem para punir. Mas ele julga para que possamos fazer a nossa renovação íntima das nossas atitudes, de nós não fazermos mais, de não julgarmos erradamente os nossos irmãos de caminhada. Porque esta é a finalidade do julgamento, é avaliarmos, para que possamos corrigir, para que possamos ter novas oportunidades para aqueles que erram. É assim que funciona a justiça divina. Quando nós julgamos com indulgência, nós aprendemos a ser tolerantes. E novamente nós buscamos de um outro exemplo grandioso do Mestre Jesus, porque ele era tolerante para conosco. Ele convivia com as pessoas simples, humildes. Ele também estava junto com os poderosos da época, com os sábios, com os publicanos, com as mulheres de más conduta, como a mulher adúltera. O que isto, junto aos sábios, aos poderosos, seria um grande escândalo, principalmente também para os intolerantes e os grandes preconceituosos daquela época, que eram os escribas e os fariseus. Mas ele nos ensinou, nos mostrou com suas ações, de que somente quem julga com indulgência e tolerância é capaz de perdoar, é capaz de se comprometer com a misericórdia divina. E dentre todas essas lições que ele nos trouxe, o perdão foi uma das grandes lições que Jesus veio nos ensinar. Ele foi de uma postura, de uma categoria grandiosa. Quando Pedro perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes preciso perdoar a meu irmão
quando houver pecado contra mim, será que até 7 vezes? Aí o mestre, assim o respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que é 490, que nós vamos precisar que nos perdoe 490 vezes infinitamente. Muitas vezes, o maior perdão que nós temos que exercer é dentro da nossa família, com aquelas pessoas que convivem conosco. Porque é uma grande oportunidade que Deus nos presenteou para estarmos ali junto a elas, para que nós não o evitemos mais. Porque nos dizem os mentores espirituais que estes irmãos que hoje estão junto conosco em forma de família, nós o evitamos eles há mais de 400 anos. E Ele nos deu esta grande oportunidade de estarmos juntos, para aprendermos a nos amar. Porque a nossa família, a nossa grande escola, o nosso grande laboratório de experiências, para estarmos juntos, esquecermos os nossos erros do passado, aquelas coisas erradas que cometemos um para com os outros. Mas muitos irmãos ainda não entenderam o convite do Mestre Jesus a ser misericordiosos, porque ainda contém dentro do seu coração a mágoa, a raiva, a ira, o ódio, que ainda é dissolvida dentro do seu lar. É necessário que nós paremos um instante e enxergamos naquela pessoa que convive conosco uma flor. É uma semente que está sendo gerada, que está germinando, que nós precisamos regá-la aos poucos, com amor, com carinho, com devoção. E quando houver erro, auxiliamos, não julgamos, porque errar faz parte da nossa escala evolutiva. Todos nós erramos. Mas não fazer com aquele erro se torne uma desavença. Eu conheço diversos amigos meus que odeiam seu irmão, que vivem junto no mesmo lar, mas o ódio convive ali com eles. Quantos pais odeiam seus filhos, quantos filhos odeiam seus pais. Nós precisamos urgentemente levar a eles a misericórdia, mostrar a eles que é preciso urgentemente se reformarem, porque o mundo de regeneração está logo ali. E nós não devemos perder essa oportunidade valiosa que nós temos hoje. Aceitá-los como eles são, com seus erros, com suas falhas, ampará-los, principalmente os filhos, aceitar aquela pessoa difícil que convive conosco, porque se assim eles estão hoje, é que nós o fizemos no passado.
Paciência nos recomendou o Mestre Jesus. É um grande lenitivo que temos que colocar dentro do nosso coração. Mas nós precisamos também sermos humildes para com eles, para com as pessoas do nosso redor. Porque a humildade é o amor que faz muito bem a todos nós. É desculpá-los pelos seus erros, pelas suas ofensas. Quantos irmãos estão nos hospitais hoje, devido ao ódio, à mágoa que está arraigada dentro do seu coração e não despreenderam? E esses sentimentos negativos se transformam em doenças, vai nos corroendo por dentro. E fazem muitos exames e não descobrem o motivo da sua doença, mas está dentro do coração. Quando o sentimento do amor, do perdão penetrarem, tudo desaparecerá. Porque a misericórdia que Jesus nos ensinou nos inspira a indulgência. E essa indulgência vai fazer com que ela se transforme na mesma dimensão de que um perfume que exala de uma flor. Nós precisamos ver o bem, ver o amor em todas as pessoas. Com a essência divina. Em tudo aquilo que Deus colocou para nós, a natureza, o ar. Entender que todo aquele que se fixa na visão do erro, nesse momento ele está negando a Deus o reconhecimento da sua perfeição. Precisamos, meus irmãos, relevar as faltas alheias, tirar o mal de dentro de nós, vivenciarmos o bem, colocarmos o bem dentro de nós. Homenagearmos esses irmãos como se fossem as flores em seu jardim, sem os espinhos, a semente mais que a casca. Tudo isso são formas, se nós assim o fizermos, exalará o perfume da indulgência. Esse perfume grandioso que é a misericórdia se fará presente junto de nós. Ainda conta-nos uma pequena lenda que São Francisco de Assis teria dito a uma amendoeira: irmã, fale-me de Deus. E nesse momento a amendoeira floresceu. Como seria bom se cada um de nós fôssemos uma amendoeira dentro do nosso lar. Que nós vivenciássemos o Espírito de Deus dentro do nosso coração. Precisamos suportar com muito equilíbrio os ataques da calúnia, o desrespeito, o ciúme, que isso vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa evolução, vai. Tiramos de dentro de nós o rancor, do nosso coração a mágoa, que isso tudo aí são como ácidos que nos corrói o nosso íntimo. O perdão nos traz serenidade. A serenidade nos traz o equilíbrio. E o equilíbrio nos traz uma grande saúde física e mental. Finalizo com um remédio que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Que nos diz assim, esse antídoto para colocarmos no dia a dia. Discutir não alimenta.
Reclamar não resolve. Revolta não nos auxilia em nada. Desespero não ilumina o nosso dia. A tristeza não nos leva a nada. As lágrimas que nós derramamos não substituem suor. A nossa irritação nos intoxica. A calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males do nosso dia a dia, da nossa vida, só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuarmos na paz, transmitindo o amor, buscando o amor, compreendendo uns aos outros, ajudando uns aos outros, esperarmos, aguardarmos o concurso sábio do tempo, na grande certeza de que aquilo que não for bom para os outros não será bom para nós. Bem-aventurados todos aqueles que serão misericordiosos. E é este o remédio salutar para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Sermos misericordiosos como Jesus assim o foi com a humanidade. Que Deus, que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para nesse momento fazermos nossas orações, fazermos nossas irradiações, fazermos nossos agradecimentos. Agradecemos, ó Pai, por esse momento maravilhoso que foi nos dado nesta tarde, deste estudo, deste ensinamento grandioso que nos deixaste, sermos misericordiosos. Te pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, com suas doenças, com seus sofrimentos, para que a tua misericórdia faça-se junto a eles, para eles receberem o remédio para o melhoramento da sua saúde, para retornarem ao convívio dos seus lares. Todas aquelas pessoas que nesse momento estamos direcionados a elas, aonde elas estiverem, precisando da tua ajuda, esteja junto a eles. Te pedimos por nossos irmãos que encontram nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas. Te pedimos por aquelas famílias que encontram-se em conflitos, que a misericórdia divina os envolva para eles voltarem a se amarem novamente. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, que a misericórdia divina os envolva, para que o nosso anjo Ismael ilumine nosso país, nossa nação, para que possamos voltar a progredir, evoluir para o nosso objetivo. Te pedimos por nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, misericórdia a eles. Que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares. Que uma faísca do teu amor faça-se junto a eles, junto conosco, em nosso anoitecer do dia de hoje. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes,